Mateus capítulo de número 21. Eu vou ler a partir do versículo de número 1. Nós vamos meditar na palavra do Senhor acerca da Semana Santa. A semana que mudou o mundo, a semana que tem mudado muitas vidas, e a semana que continuará mudando muitas vidas. Nós vamos entender o que aconteceu durante essa semana tão magnífica e tão importante, que começa no domingo de Ramos, o domingo que antecede o domingo da ressurreição. Porque a semana não começa na segunda-feira, a semana começa no domingo. E no domingo de Ramos, o primeiro dia dessa Semana Santa, acontece o primeiro fato importante para que nós possamos destacar, que é quando Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém. Muitas vezes, durante os 3 anos do seu ministério, sem contar as demais vezes que Jesus esteve naquela cidade antes de iniciar o seu ministério apostólico, Jesus esteve em Jerusalém inúmeras vezes. Mas nessa em específico ele chega de um modo diferente. E é o primeiro fato a se destacar nessa semana tão importante. Mateus 21, versículo 1, quem achou, diga amém. Está escrito: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Quantos acreditam que verdadeiramente isso aconteceu? Diga glória a Deus. E que o Espírito Santo tem uma palavra para nos ensinar nessa manhã de sexta-feira, diga amém. Então eu vou ler apenas o versículo de número 5, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, você que acompanha pela internet e você que me ouve por esse programa de rádio, leiam todos comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. Dizei, com mais fé, igreja, dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Você crê nessa palavra? Toma posse dela. Então desocupe suas mãos e dê para a palavra do Senhor uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir, povo de Deus, para que os teus aplausos alcancem o trono da glória. Abra sua boca, erga sua voz e diga glória a Deus. Diga glória ao teu nome. Você que nos ouve pela rádio, você que nos assiste pela internet, junte-se a nós na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, glorifiquem a Deus conosco. Isso, vai aplaudindo e vai dando glória. Vai por tua conta agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a palavra foi lida e vai ser pregada, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a tua palavra com unção, com poder e autoridade, e que essa palavra vá, percorra toda a terra e prospere, cumprindo o propósito para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga bem, Senhor. Diga graças a Deus. Escute com atenção, por favor, podeis se sentar.
É fato que nós não conseguiremos falar acerca de tudo que ocorreu durante toda a Semana Santa. Mas nós podemos destacar pelo menos um fato ocorrido em cada dia dessa semana tão importante, tão magnífica. E no domingo de Ramos, o primeiro dia dessa tão importante semana, o fato a ser destacado não poderia ser outro, a não ser a entrada de Jesus em Jerusalém, conhecida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque dessa vez, ao contrário de todas as outras, Jesus agora está entrando em Jerusalém como rei. E ao entrar em Jerusalém como rei, Jesus, pela primeira vez, ainda que em muitas oportunidades ele houvesse se declarado como Deus, ou como Filho de Deus, e tivesse demonstrado o seu poder e a sua capacidade de anunciar as boas novas, pela primeira vez ele assume a sua posição de rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e entra de uma maneira triunfal na cidade de Jerusalém. Se você ver o versículo 6 e também a sequência dos versículos, olha como esse momento se destaca comparado às outras vezes que Jesus ali esteve. Veja, versículo 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que os seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Diga Hosana nas alturas. O povo estava de igual modo na mesma visão, recebendo Jesus, não apenas o galileu, não apenas o nazareno, não apenas o carpinteiro, não apenas o filho da Maria ou o filho do José. Agora o povo está recebendo Jesus como rei, e Jesus pela primeira vez está entrando em Jerusalém, assumindo agora o seu senhorio diante do povo, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga glória a Deus. O povo estava aceitando, confessando, declarando Jesus como Senhor e seu Salvador. Quantos aqui já entregaram a vida a Jesus, já o confessaram e já o aceitaram como Senhor e Salvador? Diga glória a Deus. Certa vez ensinando, ele deixou algo bem claro quando disse, prestem bastante atenção: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí a necessidade de que todos confessem a Jesus como Senhor e Salvador. A necessidade de todos declararem e professarem a sua fé. E o que é professar a fé? Professar a fé é o que esse povo está fazendo ao receber Jesus em Jerusalém. Professar é declarar para todos que estão à volta, não apenas algo seu em particular, mas para todos que te conhecem, para todos que estão à sua volta, a sua fé em Cristo. Isso é professar a fé. Não adianta você dizer que serve a Deus sem que ninguém saiba. Não adianta você dizer que serve a Deus em oculto.
Muitas pessoas dizem: eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. É fato, a igreja não salva, mas o salvo está na igreja, pode ter certeza disso. O templo não vai salvar, a placa não vai salvar, o líder do ministério muito menos. Este é que não tem poder mesmo para salvar. Mas os salvos estão na igreja e, detalhe, amam estar na igreja. Porque todas as vezes que nós estamos reunidos aqui, professando a nossa fé diante de todos, uns para com os outros, nós estamos declarando que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que esse evangelho tem que chegar a todas as pessoas, por isso que nós temos que evangelizar as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos colegas, conhecidos, vizinhos, companheiros de trabalho, para que todos também venham professar a fé em Cristo e declarar que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quem entendeu, diga glória a Deus. O domingo de Ramos, o primeiro dia dessa semana, se destaca pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira vai acontecer um fato muito relevante para destacarmos. E nós vamos acompanhar aqui no capítulo 21 ainda, no versículo de número 12. Muitas coisas aconteceram na segunda-feira, como no domingo, mas vamos destacar um de cada. O segundo fato que nós vamos destacar é a purificação do templo. Isso acontece no dia seguinte. Veja: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? No começo da Paz e Vida, o pastor Palharim até permitiu que se vendesse alguma coisa, lanche, por exemplo. O primeiro livro, no início, foi comercializado, e a Paz e Vida tinha uma pequena igreja em São Paulo. A igreja é inaugurada em 83, e mais de 10 anos haviam se passado, e o pastor Palharim, que sempre foi um grande pregador, reconhecido onde quer que passa, não conseguia prosperar em seu ministério, e ele continuava com aquela pequena igreja, a metade dessa daqui, uma pequena igreja em São Paulo. Até um dia que Deus ordenou que ele pregasse unicamente a palavra, tirasse o comércio de dentro da igreja, que ele, o Senhor, iria levantar o povo. Daquele dia em diante, o pastor tirou todo o comércio que porventura tinha na igreja e começou a ensinar genuinamente a palavra, e começou a ensinar o povo a ser dizimista e ofertante. E a partir dali a Paz e Vida começou a passar a se sustentar unicamente dos dízimos e das ofertas. E daquele dia em diante a igreja explodiu em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, e hoje nós estamos em 18 estados e temos também igrejas em Lisboa, em Portugal. Porque Jesus deixou claro: minha casa será chamada casa de oração. Minha casa não é comércio, minha casa não foi edificada para vendas, e desde então nós temos observado isso. Por isso que você não vai ver venda, você não vai ver comércio na Paz e Vida,
e nem na calçada da Paz e Vida. Muitos até irmãos da igreja já chegaram para nós e pediram autorização. Pastor, a gente pode colocar um carrinho de lanche? A gente pode fazer assim uma venda do lado da igreja? Irmão, na calçada da Paz e Vida não. Na Paz e Vida não tem comércio, na Paz e Vida não tem venda. Nada pode ser vendido na Paz e Vida. Conversa com o vizinho, com o proprietário do lado, se ele autorizar, tudo certo. Na calçada da Paz e Vida não tem venda, não tem comércio. Para você ter ideia, alguns cantores cristãos que cantam músicas gospel já vieram cantar na Paz e Vida e trouxeram na época, hoje não mais, né? Na época, CDs, DVDs para vender, não foram autorizados. Porque a Paz e Vida não faz comércio. A Paz e Vida observa o que Jesus disse. Amém, gente? Então ele limpou a casa de Deus. Diga, Jesus limpou a casa de Deus. Graças a Deus a gente não tem o que limpar aqui de comércio, porque já está limpa há muito tempo. Amém? Mas não é dessa casa que eu quero falar agora. Paulo disse à igreja de Corinto, você há de lembrar: não sabeis vós que sois o templo e a morada do Espírito de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Que templo eu estou falando? Eu estou falando do templo do Espírito Santo que somos nós. Não porque seja a Semana Santa, tá? Porque todo dia é dia de fazer isso. Mas já que na Semana Santa o espírito das pessoas muda um pouco, porque afinal de contas é Semana Santa, eu não posso fazer tal coisa. Quem já ouviu essa frase? Ah, é Semana Santa, eu não vou me comportar como eu me comporto no resto do ano. Quem já ouviu isso? Ah, é Semana Santa, nem carne pode comer. Quem já ouviu isso também? Pois traga que eu como, tá? Sem problema nenhum. Porque Jesus diz que o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai, declarando que a pessoa é que já está contaminada por dentro, porque do coração é que procede também muitas coisas ruins. Quem está entendendo isso? Então é esse templo aqui que a gente tem que limpar. Jesus limpou o templo de Deus, aquele templo construído, e nós temos que limpar esse templo aqui. Se há algo dentro de você que você precisa fazer uma limpeza, não por ser Semana Santa, mas também por estarmos na Semana Santa e o espírito de muitos mudarem, hoje faça de tudo para você fazer uma limpeza na sua vida. Purifique os seus olhos. Talvez você colocou os seus olhos para ver coisas que não deveriam ver. Quem está entendendo? Purifique os seus ouvidos. Talvez você está ouvindo o que não deveria. Purifica também os lábios. Quem sabe você está falando o que não deveria falar. Aproveita e purifica a mente, porque talvez você está pensando o que não deveria pensar. Purifica também os seus pés, por ter pisado onde não deveria pisar. Limpe as suas mãos, porque você pode ter feito o que não deveria fazer. E principalmente, purifique o seu coração, por sentir o que não deveria sentir. Purifique, limpe, lave o templo do Espírito de Deus nessa terra. Entenda, Deus não habita nesse templo aqui, Deus não habita naquela catedral ali, Deus não habita naquela instituição ali, Deus habita em nós, em você. Nós somos o templo de Deus aqui nessa terra. Quem é o templo de Deus? Diga glória a Deus. Oh, glória! Amém, gente? Diga, eu sou o templo de Deus na terra. Terça-feira foi um dia para ensinamentos. Recapitulando, segunda, ele
purificou o templo, e no domingo foi a entrada triunfal. Na terça-feira, ele trouxe inúmeros ensinamentos. Nós poderíamos destacar todos aqui, mas são vários. Então vá comigo para Mateus 25. Vamos destacar um dos ensinamentos de Jesus neste famoso sermão que Jesus pregou. Mateus 25. Veja comigo a partir do versículo de número 31. Mateus 25, versículo 31. Quem achou, diga amém. Olha que ensinamento forte. Olha que palavra forte essa daqui, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, igreja? Muito sério o que nós acabamos de ler, tá? Quem é bendito do Deus Pai, diga glória a Deus. Quem vai estar à direita, diga amém. Por que você vai estar à direita? Por que você vai ser chamado por Ele de benditos de Deus Pai? Porque durante a sua vida, também você vai observar isso aqui, ó, versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando os fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Diga glória a Deus. Eu sei que a salvação não é pelas obras. A salvação vem pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Mas todo aquele que tem a graça de Deus e tem fé em Deus, pratica tais obras. Quem entendeu a diferença? Essa é a diferença, pessoal. Às vezes eu vejo as pessoas condenando alguém por dizer que agrada a Deus, que faz boa obra, e para declarar ser um cristão melhor, mais capacitado e quem sabe mais intelectual e preparado do que o outro, logo solta: mas a salvação não é pelas obras, é pela graça mediante a fé. É fato. Mas todos os que praticam tais obras, como declarou Jesus, têm a graça de Deus na sua vida e vive pela fé. Você não vai se salvar por ajudar o próximo, é fato. Você não vai se salvar por praticar boas obras, é fato. Você vai se salvar porque você tem a graça de Deus, você tem fé em Deus e você pratica boas obras, porque a graça de Deus Pai está na sua vida. Quem entende isso, diga amém. Ninguém é bom porque quer, ninguém pratica coisas boas porque quer, assim o faz porque tem a graça de Deus e a fé em Cristo Jesus, o Salvador. E os bodes que estarão à esquerda, versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me reconheceste, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão e não te servimos? Então lhe respondera dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem é justo, diga glória a Deus. Porque você é bom? Não, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e te justificou e te salvou. Diga: Jesus me salvou. Oh, glória! Diga glória a Deus. Diga: Jesus me salvou. Muitos ensinamentos naquela terça-feira. Porém nós temos que seguir na Semana Santa. Quarta-feira vai acontecer um dos fatos mais importantes daquela semana, de muitos que ocorreram na quarta. Eu quero ler com você agora o capítulo 26, a partir do versículo 14, quando Judas negocia o preço que seria pago por trair o Senhor. Veja, Mateus 26, 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Amém, gente? Quantas moedas? 30 moedas de prata. Foi o preço da traição. Jesus sabia desde sempre que seria traído. Ele disse que seria traído, ele sabia. E olha, é bom que nós também tenhamos esse pensamento: em algum momento seremos traídos por um parente, por um amigo, uma pessoa do trabalho, uma pessoa que você depositou confiança. E eu sei que quando se fala de traição, já pensa-se logo na questão das relações, né? Entre um homem e uma mulher, que também é, sem dúvidas, pelo menos ao meu ver, a pior das traições. Eu penso que para essa não há outra superior. Acredito que essa é a pior das traições. Porque a pessoa faz votos um para com o outro, né? Juras de amor. Às vezes convive durante décadas juntos, declarando-se um para com o outro, e depois de um tempo acaba que um lado trai ou ambos os lados traem. Para mim não há traição pior do que essa. Mas existe também inúmeras outras maneiras de uma pessoa ser traída ou trair. E isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Mas é uma coisa que todos precisam, obrigatoriamente, eu chego a dizer, estarem preparados para passar, porque em algum momento da vida nós iremos sofrer algum tipo de traição. E em nenhum momento Jesus reagiu com espírito de vingança. Ah, pastor, mas é porque Jesus sabia que seria traído, tudo aquilo teria que acontecer.
Mas não custa lembrar que a Escritura diz que ele veio como um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Ou seja, ele também sentia tudo como nós, homens e mulheres, sentimos. Ele poderia ter reagido de forma diferente. Mas ele cumpriu o propósito de Deus, o plano da salvação, mas ele também viveu tudo aquilo que ele ensinou, porque inúmeras vezes ele liberou perdão, até na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele ensinou o seu povo, discípulos e os demais seguidores, a perdoar. Ele até disse: orai pelos que vos perseguem. Jesus ensinou que ainda que você seja o prejudicado na história, você pode ser o maior quando você supera qualquer tipo de traição, segue em frente, perdoa a pessoa e ainda ora por ela. Quem está entendendo, diga amém. Amém? 30 moedas foi o preço pago. Só que Judas não teve tempo de se arrepender, como muitos até têm tempo de se arrepender e se arrependem. E por mais que seja difícil, nós temos que perdoar. Amém, gente? Judas não teve tempo. Judas tirou a própria vida. E Judas, você sabe o que vai acontecer com a alma de Judas, né? Judas vai ser julgado, como todos também. Muito bem. Judas não teve tempo, como algumas pessoas também não tiveram tempo de pedir perdão, né? E muitas não querem pedir perdão. Talvez, se eu parar para fazer uma entrevista aqui, eu te perguntar se você já foi traído de inúmeras formas, talvez alguém diga: pastor, teve uma pessoa que me apunhalou pelas costas, me prejudicou, me passou para trás, me traiu. E ainda hoje ela não me pediu perdão. E talvez ela nem peça. Talvez ela nem peça. Mas você vai ser maior do que ela. E você vai perdoá-la antes que ela venha te pedir perdão. Amém? Porque o verdadeiro perdão independe do pedido de perdão. Quando nós somos cristãos e temos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós temos essa capacidade de perdoar a pior das piores traição. Quem entende isso, diga amém. Amém, igreja? Avançando, pessoal. Quinta-feira. O que foi que aconteceu na quinta-feira, pessoal? O fato mais importante. Todo mês a gente faz aqui na igreja. Todo segundo domingo do mês a gente realiza a Santa Ceia. A Santa Ceia é o acontecimento mais importante da quinta-feira, tá? Mateus 26, versículo 26 também. Vou recapitular enquanto você encontra. Domingo, entrada triunfal. Segunda, expulsão dos mercadores, ou seja, limpeza do templo. Terça, os últimos ensinamentos. Quarta, Judas trai Jesus. Quinta, instituição da Santa Ceia. Está escrito assim, igreja. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Lembre-se que ele participou da Páscoa, tá? Cumprindo o que, pessoal? A lei. Porque a lei mosaica mandava que a Páscoa fosse celebrada em memória
ao livramento, ao êxodo proporcionado por Deus desde a época do Egito. E certa vez Jesus estava ensinando e ele disse assim, eu não vim abrogar a lei, ou seja, colocar em desuso ou descumprir a lei. Eu vim cumprir a lei. Então primeiro ele participou da Páscoa. Amém? Comeu pão sem fermento, comeu a carne assada, as ervas amargas. Ele participou da Páscoa normalmente. Celebraram a Páscoa normalmente, cumprindo a lei. E por ser judeu, Jesus cumpriu a lei integralmente. Amém? Mas naquela quinta-feira à noite, ele instituiu a Santa Ceia, que você pode entender como nova aliança, como um novo concerto, como um novo pacto, como um novo contrato. Uma aliança essa que nós firmamos com Ele quando o confessamos e renovamos todos os meses quando comemos do corpo e bebemos do sangue. E diferente do que muitos acreditam, e por ser filho na fé do pastor João Ribe Palharim, e ele nos ensinar dessa forma, inclusive no curso de teologia que a Paz e Vida oferece, nós acreditamos que no momento da consagração do pão e do suco, o pão torna-se a carne e o suco torna-se o sangue. Quando Jesus diz, isto é, Ele está declarando, isto é meu corpo. Quando Jesus diz, isto é, Ele está declarando, isto é meu sangue. Em nenhum momento Ele diz, isso simboliza, isso representa. Aprendi isso com o pastor Palharim e creio dessa forma. Tanto que nós não permitimos que o pão seja consumido após ser consagrado. Várias igrejas que eu chego, praticamente em todas, e teve uma que eu achei até curioso, porque o povo comia o pão consagrado, tomando até café, fiquei até abismado com isso. O pão consagrado, lógico, né? Acabava a ceia, sempre sobra, principalmente nas reuniões menores, né? Um pedaço ali do pão, e aquele pão foi consagrado. E pouco tempo antes, o pastor da igreja estava apresentando no altar e entregando para o povo e dizendo, o corpo de Cristo. E o obreiro, quando vai servir com a bandeja, ele é orientado a dizer, receba do corpo de Cristo. Ele foi partido, sobrou ali um pedaço, e depois eu vou tomar suco e comer o pão, que agora há pouco era o corpo de Cristo. Vou comer esse pão e vou tomar um café, vou tomar um chá. Então todo lugar que eu chego, a primeira coisa que eu faço é acabar com isso. Porque mediante ao que eu aprendi com o pastor Palharim e algo que ele tem ensinado, inclusive no curso de teologia, que é um curso aberto para o ubandista, para o espírita, para o ateu, para o agnóstico, para o católico, para todos os evangélicos de todas as demais denominações. E para você ter ideia, 70% dos alunos da teologia da Paz e Vida são de outras igrejas. 70%. Eu era pastor auxiliar, foi a primeira igreja que eu auxiliei, lá em Fortaleza. Para falar a verdade, essa igreja ficava em Caucaia, que é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza. Eu dava aula de teologia 2h da tarde. Eu tinha uma média de 40 alunos. E 3h começava o culto. Acabava faltando ali 5 minutinhos para as 3. Eu convidava as pessoas para participar da reunião. Acabava o curso, 5 minutos depois a igreja estava vazia, porque o povo era todo de outras igrejas. Ou seja, o pastor Palharim continua ensinando para todos que Jesus disse que o pão é o corpo e que o sangue é o sangue, ou seja, que o vinho, o suco da uva é o sangue. E além disso, a ceia
é o momento da renovação do pacto, da aliança. Por isso que a gente não pode faltar. Amém? Quando eu falo isso, que você já me ouviu falando aqui na igreja, eu falo para a glória de Deus e sem querer me exaltar ou ser melhor do que ninguém. Eu chego na Paz e Vida numa sexta-feira à noite, 29 dias depois eu desço as águas do batismo. Fui batizado com menos de 30 dias. No dia seguinte teve Santa Ceia. Foi a primeira vez que eu participei da Santa Ceia. E para a glória de Deus, desde aquela até a que nós realizamos esse mês, eu estive em todas, sem faltar nenhuma. Amém, gente? Amém? Eu fico feliz por isso. Glória a Deus. Outro dia eu estava assistindo a pregação de um pastor que tem um ministério muito grande lá em Minas Gerais, que é o pastor Jerônimo Onofre da Silveira. E ele estava pregando sobre Santa Ceia, e ele falou que tinha mais de 40 anos na fé. E disse que desde a primeira, durante 40 anos, ele não faltou nenhuma. E eu disse: Deus, eu quero ser assim. Aliás, se eu viver 80, 90, se eu viver 100 anos, desde a primeira, eu quero participar de todas as santas ceias, enquanto vivo eu estiver na terra, ou enquanto o Senhor Jesus não voltar. Pastor, infelizmente eu já faltei uma, já faltei até algumas. Faltou? Domingo agora vai ter Santa Ceia, que a partir da Santa Ceia de domingo, você propõe no seu coração não faltar nenhuma mais enquanto você viver ou enquanto Jesus não voltar, porque todas as vezes que nós ceiamos, nós participamos do corpo, do sangue de Cristo, renovamos a aliança, anunciamos a sua morte até que Ele venha, porque um dia Ele vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? Os anjos disseram: por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que viste ir, um dia Ele voltará. E como a gente coloca na fachada da Paz e Vida, Jesus está voltando, e pode ter certeza, Ele vai voltar o mais rápido que muitos esperam, e nós estaremos preparados, celebrando a Santa Ceia, participando do corpo, renovando a aliança e cheios de Deus, dia após dia. Diga glória a Deus. Oh, glória! Amém, gente. Gente, a sexta-feira eu poderia separar um dia para falar só da sexta-feira, seria bom, né? Um dia só da sexta-feira. Porque na sexta-feira aconteceu muita coisa. Muita coisa aconteceu na sexta-feira. Mas você vai me dizer a principal. Qual foi o principal acontecimento da sexta-feira? A crucificação. E por consequência a morte do Senhor. E se nós formos falar só da crucificação, a gente faz um seminário só da crucificação. Tem muita coisa. E se eu não me controlar, eu vou até 13h aqui. Mas eu prometi que não iria me estender tanto. Lembra? E eu vou cumprir minha promessa. Mas eu gostaria de destacar com você, aqui em Mateus 27, um pouco da crucificação do Senhor. Você que está anotando, anote. O acontecimento mais importante da sexta-feira foi a crucificação. Mateus 27. A gente pode ler a partir do 32, tá? Que está escrito assim, ó. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, e constrangeram a levar a sua cruz, ou seja, obrigaram. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, como também Monte Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta:
Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados guardavam ali e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém, gente? Mas o fato mais importante que eu quero destacar aqui é quando ele diz: está consumado. Diga comigo, está consumado. Jesus pronunciou na sua língua original a seguinte palavra: tetelestai, que quer dizer está pago. Amém, gente? Diga, está pago. E o que significa está pago? Está pago a nossa dívida. Nossa dívida está paga. Quando ele abre os seus braços, ou melhor, quando ele está de braços abertos ali na cruz, ele está prestes a entregar o Espírito e ele declara: está consumado, tetelestai, e ele diz: está pago. E ele está declarando que a nossa dívida estava paga. A dívida pertencia a quem, pessoal? A dívida pertencia a nós, a dívida era nossa. A dívida era minha, a dívida era sua. Por isso que nós, cristãos, independente se somos protestantes ou até mesmo católicos, nós devemos refletir no sacrifício de Cristo, não só na Semana Santa, porque é incrível como o espírito das pessoas mudam nessa semana. É ou não é? Desde a infância que eu percebo uma mudança no clima. O clima muda. O clima muda. Alguns vão dizer: não, pastor, é porque geralmente é feriado, o trânsito é praticamente inexistente, as pessoas estão em casa, ou no máximo elas viajam, então fica aquele clima de feriado. Pode até ser, mas se você prestar atenção, o ambiente, usando aqui um termo mais fácil de você entender, a atmosfera dos lugares ela muda. E o espírito das pessoas também mudam. É como eu estava falando agora há pouco. As pessoas começam a se privar de coisas que elas fazem naturalmente. Porque é Semana Santa. Elas começam a se proibir de coisas que elas fazem naturalmente, como se houvesse realmente alguma mudança e como se produzisse algum efeito pelo fato dela se privar de fazer coisas que ela está acostumada a fazer só pelo fato de ser Semana Santa. Porque na Semana Santa as pessoas mudam e isso é um fato comprovado. Mas esse tipo de mudança deveria ser diária. Essa reflexão que as pessoas fazem deveria ser diária. Principalmente se essa pessoa analisasse calmamente o quão representa o sacrifício de Jesus na cruz. O quanto que Jesus fez por tal pessoa na cruz. Todos os dias, e não apenas na Semana Santa. Amém, minha gente? Amém ou não amém? E no sábado, sétimo e último dia dessa semana, Jesus teve que esperar. Esperar o quê? Vamos ver. Mateus 27, versículo de número 57 em diante. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, e foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha,
e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. O dia seguinte, pessoal, já é o domingo da ressurreição. Mas o que foi que aconteceu no sábado? Jesus passou o seu corpo no sábado inteiro esperando. Esperando o quê? Esperando o terceiro dia. Ele mesmo havia dito que ao terceiro dia, presta bastante atenção, ao terceiro dia e não depois de 3 dias. Tá bom? Porque se fosse depois de 3 dias, sábado seria o primeiro, domingo o segundo, segunda o terceiro. Mas é ao terceiro dia ressuscitarei. Então ele ficou ali esperando. Quem crê que Jesus ressuscitou? Quem crê na ressurreição dos mortos? Sabe o que é que está acontecendo agora com todos os que morreram em Cristo? Pelo menos na visão de boa parte, porque há uma outra tese também. Todos esses estão esperando para ressuscitarem como Jesus de igual modo esperou para ressuscitar. Para ressuscitar em um corpo glorificado. Amém, gente? O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que os vivos não precederão os que dormem. E quando Paulo usava o termo dormir, ele se referia aos mortos. E Paulo diz acerca dos que dormem que eles ressuscitarão primeiro e serão elevados aos céus para encontrar com Cristo, e posteriormente os que vivos estiverem serão arrebatados. Amém, minha gente? Jesus ficou aguardando o terceiro dia, assim como todos esses estão aguardando também o dia da ressurreição em corpos glorificados. Diga glória a Deus. Amém, minha gente? Quem recebe essa palavra? Pegou a visão?